Hoje eu acordei e tava uma chuva gostosa lá fora. E o vento estava frio. E eu acordei com uma sensação muito boa. Sensação de chuva. Me arrumei, coloquei uma bota, porque estava chovendo bastante. E quando eu ia descendo no elevador, um vizinho, que dia feio, né? Eu olhei pra mim mesma e pensei, não, que dia bonito de chuva. Parece estranho. E aí, quando eu falei pra ele, eu adoro chuva. Ele olhou pra mim com a cara meio sem graça. Sabe? Nós somos diferentes. Nós percebemos os mesmos eventos da vida de forma diferente. Quando eu olho para a janela e tá chovendo, a sensação que eu tenho é uma sensação de plenitude, de vida, É como se eu pensasse exatamente no crescer das plantas, da agricultura, em tudo que precisa da água, do céu. E é uma sensação muito boa. Eu sou nordestina e passei a maior parte da minha vida no Nordeste. Agora eu moro no sul do país. E lá no Nordeste, a chuva sempre foi bênção. Quando chovia, naquela terra seca, era uma alegria. Uau, tá chovendo! Isso passou para mim de uma forma muito gostosa. Hoje eu vejo que eu moro num lugar que chove bastante e que cada vez que as pessoas reclamam ao meu redor porque tá chovendo, eu não entendo. Sabe? Nós temos os nossos filtros e as nossas percepções. Uma chuva que para um é um dia feio, para mim é um dia bonito de chuva. E o sol, Jaque? O sol para mim é um dia bonito de sol. São belezas diferentes, emoções diferentes. Cada um de nós traz em si certas marcas, certos filtros. É como se eu colocasse um óculos e eu começasse a ver as coisas de acordo com o meu filtro, com a minha lente. E muitas pessoas me perguntam, por que eu não tenho alegria? Por que eu enxergo a vida de uma forma tão densa, tão pesada, enquanto outras conseguem ser felizes com tão pouco? É a lente, sim. A forma como eu percebo, a forma como eu olho, a forma como eu sinto, estão baseados nas minhas marcas, na minha história, em tudo aquilo que eu vivi, em tudo aquilo que eu aprendi como ser humano, sobre o que é bonito, sobre o que é feio, sobre o que é certo, sobre o que é errado. Eu não gosto de julgar nada, de categorizar nada como certo e errado. É certo e errado? Como assim? Para quem? Para qual percepção? É por isso, quando eu atendo casais, há uma coisa que eu acho bastante interessante. Os dois contam a mesma história, de formas diferentes. Daí um fala pro outro, não, você tá mentindo, não foi assim que aconteceu. Não, você que tá mentindo, isso não foi assim que aconteceu. E aí eu digo, para. Não tem ninguém mentindo aqui. Cada um tá olhando pela sua lente, pela sua percepção, pela forma como sentiu, pela forma como as palavras trouxeram impacto para si mesmos. Sim, os dois estão falando a verdade. E quando a gente pensa em relacionamento, muitas vezes a gente vem com aquela ideia de que nós somos meios, meia maçã, meia fruta, meia laranja, que precisa da outra metade para se complementar. Não! 1000 vezes não! Nós somos pessoas inteiras, que têm percepções diferentes, que têm formas de ver a vida diferente. E muitos dos problemas conjugais de comunicação são porque nós não paramos, nos centramos e admitimos
Eu sou eu, o outro é o outro. Isso parece muito óbvio, mas não é. Eu sou eu, o outro é o outro. Eu tenho minhas percepções, o outro tem as dele. E a confusão começa quando um acusa o outro de estar mentindo, de estar fazendo errado, de estar julgando. E quando isso acontece, os dois se distanciam. Porque na verdade, são duas percepções, são duas sensações, são duas motivações e dois desejos. E aí você me pergunta, e aí, Jaque, como é que a gente vai se entender? Eu tendo liberdade de colocar a minha percepção, o outro, o meu marido, tendo essa liberdade também de colocar, sem ser julgado, sem ser criticado, sem ser apontado. E aí quando a gente percebe, ok, foi assim que tu entendeu? Uhum. Tem uma coisa bastante interessante que nós psicólogos fazemos bastante, porque nós escutamos, nós trabalhamos com a escuta, e essa escuta tem que ser muito inteira, tem que ser muito presente. Para que eu escute o outro, eu preciso estar inteira e presente. Eu não posso estar já me defendendo, já criando as respostas. Quando eu estou numa discussão com o meu parceiro, com a minha parceira, eu não posso já estar premeditando uma fala, uma resposta, uma pontuação, porque daí eu não vou estar ouvindo o outro. Para que eu escute, eu preciso estar inteiro escutando, completamente. Isso às vezes é um pouco difícil quando os ânimos estão acirrados. E quando isso não for possível, para a conversa, porque não vai chegar em nada. Adia um pouquinho, vamos acalmar, vamos baixar os ânimos, vamos baixar as defesas. Daí a gente pode conversar. Como eu estava dizendo, no consultório de psicologia, por escutar muito e por estar inteira escutando o meu cliente, muitas vezes eu paro e digo, deixa eu te dizer como que eu estou escutando, como que está batendo em mim a tua fala. E aí tu me diz se foi isso ou se não foi isso que tu quis me dizer. E aí eu repito. Muitas vezes o cliente fala, não, já que nada disso que eu disse. Ah, então tá, então tu pode dizer de uma outra forma porque eu não entendi, o problema foi meu, eu que não entendi. E aí o que acontece? Essa pessoa já não vem armada, não vem, ela relaxa e diz, sim, eu vou repetir de uma forma que tu entenda. Se nós fizéssemos isso nas nossas relações de casal, nas nossas brigas, nas nossas discussões, muita coisa seria resolvida. Quando você está no calor da discussão, escuta alguma coisa que te fere, para e diz, espera um pouquinho. Foi isso que você me disse? E aí o outro vai ter a liberdade de dizer, não foi isso. Mas eu ouvi assim. Sim, você ouviu assim. Mas pode não ter sido a forma como ele disse. Talvez tenha te levado a essas conclusões, ou aquilo, os filtros que você tem em você mesmo podem ter feito com que você captasse a palavra desse jeito. Não sei o que aconteceu entre o que ele disse e o que você ouviu, mas uma coisa é certa. Se nós tivermos a humildade de dizer, eu não estou entendendo, tu podes repetir, por favor? Se nós tivermos a capacidade de dizer, espera um pouquinho, foi isso que tu disse? Sem acusação. É possível um diálogo, mesmo numa divergência. Da próxima vez que você tiver uma discussão com seu marido, com a sua mulher, desculpa, com seu parceiro, faz o seguinte, escuta por inteiro, não prepara a fala seguinte. Após ele terminar, aí sim, tu replica. Ou não, porque daí, muitas vezes, nem precisa replicar, porque você já terá entendido. E se por um acaso alguma coisa te magoar ferrenhamente, você pode dizer assim, peraí, foi isso que tu disse? Não foi isso que eu disse. Não, tudo bem. O problema foi meu, eu que não escutei. Tu podes repetir? E daí, se houver um respeito pelo que o outro está dizendo e um respeito por aquilo que eu estou ouvindo,
e de alguma forma, uma humildade minha de dizer, eu posso estar percebendo pelas minhas lentes. Eu posso estar percebendo que ele está falando que está bonito porque está sol, mas não, ele pode estar falando que está bonito o tempo porque está chuva. Como que eu vou entender isso? Perguntando. Sabe, eu gosto muito mais das perguntas do que das respostas. Eu acho que nas perguntas, as perguntas elas mostram muita intenção, muita verdade, muita vontade, muito desejo. Escuta, esteja presente, totalmente presente, quando você estiver escutando alguém. Quando você estiver escutando o seu marido, a sua mulher, o seu parceiro, a sua parceira. 2. Pergunte se você não entendeu. 3. Coloque aquilo que você está ouvindo, para que não se criem interpretações diversas. 4. Se você estiver errado na sua interpretação, não tenha receio de dizer, eu me enganei, me desculpa. Isso é mágico. E a comunicação se estabelece de uma forma muito mais clara, liberta. E por último, baixe as barreiras. Muitas vezes nós estamos conversando com o nosso parceiro e discutindo com ele e as nossas defesas estão assim. E daí eu preciso fazer muito esforço para vê-lo. Eu não consigo vê-lo, eu estou me defendendo. Baixe as defesas. Aí você fala, não é possível entre nós. Então abaixa um pouco e comece a enxergar. Na medida que você se sentir mais confortável, mais segura, vai baixando um pouco isso. Até que você consiga enxergar quem está na tua frente, quem está falando contigo, quem está falando das suas mágoas, dos seus traumas, dos seus dilemas. Cada um de nós traz marcas profundas e muitas dessas marcas norteiam aquilo que a gente escuta, vê e sente.